Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós conversamos sobre ética e integridade nas pesquisas científicas. Nosso convidado é o professor da Unesp em Botucatu, Welison Scarano. Professor Welison, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Professor, para a gente começar a nossa conversa, a gente precisa entender primeiro o que a gente está falando quando se refere à ética na pesquisa. Na verdade, quando a gente fala em ética em pesquisa, a gente está falando de um conjunto de leis e num conjunto de regras que são estipuladas por órgãos governamentais e não governamentais que trabalham a pesquisa no seu aspecto mais amplo. E esses órgãos, então, como sociedades experimentais ou como sociedades que regulamentam a atividade da pesquisa com seres humanos, eles têm um conjunto de regras e essas regras elas são seguidas e além desse conjunto de regras que nós temos onde as sociedades experimentais, as sociedades que regulamentam a pesquisa com humanos, trabalham, a gente também tem uma série de normas que são estipuladas por conselhos nacionais, e esses conselhos nacionais, então, regulamentam por lei, por força de lei, esses aspectos éticos na pesquisa. Toda pesquisa com ser vivo, né? Ser humano e animal também. Sim, ser humano e animal. Eles têm aspectos diferentes, de aspectos legais e éticos diferentes, mas eles são regulamentados em ambas as esferas, humanos e animais. Como que a gente faz, professor, para começar o debate dentro das nossas universidades para entender a importância de garantir essa ética, essa integridade em qualquer pesquisa científica? Na verdade, o aspecto ética e integridade eles estão muito interligados, apesar de serem aspectos diferentes dentro da pesquisa. A ética tem a ver com a forma de como você trabalha o indivíduo, o ser vivo, a forma que você vai manipular, a forma como você vai trabalhar os aspectos científicos naquele indivíduo. Aquele indivíduo, no caso, pode ser o ser humano, pode ser um animal. A integridade tem a ver com a forma como você faz a pesquisa. E aí a gente debate alguns aspectos, como, por exemplo, a má conduta, o plágio científico, que é copiar dados de outras pessoas ou de trabalhos anteriores seus. Então, esses aspectos de integridade eles estão relacionados com a forma de como você conduz o aspecto científico da sua pesquisa. E a ética está relacionada com a forma como você usa o seu instrumento de pesquisa, que pode ser um animal ou pode ser o ser humano, e aí a gente tem princípios ditados por essas sociedades e também sociedades experimentais e que trabalham com a legalização dos trabalhos com o ser humano e também órgãos competentes designados ou pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou por outros órgãos que regulamentam a parte de ética humana e animal de pesquisa. E como que os pesquisadores, então, têm que ficar atentos a essas normas, essas legislações, aquilo que os conselhos determinam, Como que um bom pesquisador deve proceder, então, para respeitar no primeiro momento as questões éticas? Sim, na verdade, os pesquisadores eles têm que ficar muito atentos porque a legislação no Brasil, com relação à ética animal e também com a ética humana tem um pouco mais de tempo, mas as legislações são novas e estão em constante mudança. A legislação que assegura o uso, a utilização ou a experimentação com seres humanos, ela está passando por um processo de reformulação no Senado, na Câmara dos Deputados e no Senado, e o processo que regulamenta o uso de animais é recente. A lei é de 2008, a lei que regulamenta isso no Brasil. A partir dessa lei, os comitês de ética tiveram, as unidades, as universidades, os centros de pesquisa, tiveram 5 anos para se adaptar. E a partir disso, vem sendo feitas normativas, Então, resoluções que o CONSEA, por exemplo, que é o Conselho Nacional que cuida da experimentação animal, ele tem lançado a todo mês. O ano passado nós tivemos várias resoluções, então os pesquisadores têm que ficar bastante antenados, principalmente através dos seus comitês de ética local. Então, ou a CEUA, que é o Comitê de Ética e Uso de Animais, ou o CEP, que é a Comissão de Ética em Pesquisa para Seres Humanos, que pode fornecer as informações mais atualizadas, porque trabalham com isso o tempo todo, mas assim, essas informações de como trabalhar e de como trabalhar a ética na sua pesquisa, elas estão disponíveis nos sites respectivos
do CONSEA, que é o que controla a parte de seres humanos, e no CEPS. O senhor é coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa na Unesp, em Botucatu, no Instituto de Biociências, e também da Unesp como um todo. Eu gostaria que o senhor fizesse, então, um panorama. Como que os nossos pesquisadores estão se preocupando com isso? Se existem dúvidas exatamente por uma questão de atualização constante dessas normas? Quais são as maiores dúvidas aí que os pesquisadores têm? E em alguns momentos, né, de que forma que eles devem proceder ao procurar o Comitê de Ética? Sim, na verdade, esse aspecto é bastante importante, porque como a gente tem novas resoluções, novas normativas sendo lançadas a todo momento, as pessoas às vezes acabam tendo dúvidas mesmo, né? Os comitês de ética, eles são atualizados toda vez que sai uma resolução ou que sai uma normativa, eles são atualizados via e-mail, né? Mas os comitês de ética, além desse papel de fazer a regulamentação e aprovar os protocolos, eles também têm um papel educativo. E esse papel educativo nas unidades é muito importante. Por quê? Porque os comitês de ética, que têm uma atualização mais quase que semanal sobre os assuntos, eles acabam passando aos pesquisadores as informações que são necessárias. Algumas vezes o pesquisador ele manda um protocolo, ele faz uma determinada solicitação, utilização de algum número de animais, ou uma forma de fazer de tratar um modelo experimental, e aí a gente retorna para ele e diz, olha, senhor pesquisador, nesse momento, pela legislação, o senhor não pode fazer dessa forma, mas o senhor pode substituir e fazer dessa forma. Para que ele, então, a partir disso, vá se educando e no próximo ele já não vai cometer mais o mesmo erro. Uma questão de sensibilização para a continuidade da ação. Exatamente. E tem funcionado, professor? Tem funcionado. É muito importante destacar que os pesquisadores estão muito atentos a esse processo. A lei é nova, né? Então, assim, a obrigatoriedade das comissões de ética, por exemplo, no uso de animais, elas vieram da Lei Arouca em 2008, mas essa lei teve 5 anos, as unidades, os institutos de pesquisa tiveram 5 anos para se adaptar à lei. E a partir de 2013 é que ela começou a vigorar na sua totalidade. E ela está sendo, através das normativas, o tempo todo... ela vem sendo aprimorada, né? Então, dessa forma, os pesquisadores, eles têm tido um papel muito importante, porque a CEU e os comitês de ética têm um papel muito importante em informar o pesquisador. Mas o pesquisador, sendo informado, ele tem passado essas informações, essa cultura da utilização da ética, dos procedimentos corretos, para a eutanásia de animais, para os seus alunos. E dessa forma a informação está chegando. Ela está chegando e isso é muito bom. Por quê? Porque vai se criando uma cultura, né? E as pessoas elas acabam trabalhando o processo legal da ética, mas de uma forma natural. Ou seja, elas acabam obedecendo a lei, mas de uma forma natural. Fazendo parte já no planejamento da pesquisa. Sim, porque na verdade a lei, ela tem o aspecto maior da lei é o bem-estar animal. E para o pesquisador, o bem-estar animal é também muito importante. Nenhum pesquisador que trabalha com animal quer maltratar o animal. E no sentido de que as regulamentações vêm mostrando qual é a melhor forma de usar um animal para determinado experimento, ou qual é a melhor forma de você induzir a eutanásia naquele animal. Então, isso tem trazido até para o pesquisador uma segurança maior, porque agora ele tem essa informação, ele tem aonde buscar essa informação. Para validar a metodologia que ele escolheu. Mas a gente aprofunda um pouco mais essa questão da ética no trabalho com animais daqui a pouco, então, professor. Okay. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e aqui no estúdio nós conversamos sobre ética e integridade nas pesquisas científicas com o professor Wellington Scarano, da Unesp, em Botucatu. Professor, nós terminamos o último bloco comentando um pouco sobre as normatizações, as legislações relativas à pesquisa com animais. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco para a gente, né, quais são os princípios éticos, né, envolvidos majoritariamente quando a gente fala em pesquisa com animais. Bom, na verdade, assim, a Lei Arouca, que é essa lei que eu mencionei no bloco anterior, relativa a 2008, é uma lei que veio trazer como, né, o Brasil deveria tratar os experimentos com animais.
A partir da criação do CONSEA, que é o Conselho Nacional, né, de Controle de Experimentação Animal, que foi criado a partir dessa lei, as normativas foram surgindo. E a partir das normativas foi se criando textos e aprofundamentos com relação a como tratar os animais num experimento científico. Não que os nossos pesquisadores não soubessem, né, porque a literatura internacional já trazia isso. Mas a gente trouxe toda essa literatura internacional para o padrão brasileiro e o que se podia fazer no Brasil com relação a isso. Então, essa legislação ela vem trazer importantes contribuições no sentido de como eu devo receber o meu animal dentro de um biotério, como ele tem que vir de um biotério de criação, como eu recebo ele num biotério de experimentação, como é que eu devo manusear esse animal num ambiente experimental, como é que eu entro, né? Isso é muito importante. Como é que eu entro num ambiente experimental? Como é que eu tenho que me vestir? Como é que eu adentro, né, esse ambiente que é o ambiente do animal? Né? Então, essas normas elas vêm desde o momento que o animal chega para a experimentação até o momento em que você termina o seu experimento e que você precisa fazer a eutanásia dos animais. Então, esses procedimentos dizem, olha, você não pode mais usar o animal e fazer um procedimento de eutanásia onde esse animal possa ter um sofrimento mínimo. Então, os métodos que são aceitos hoje de eutanásia para experimentação animal, eles são descritos muito bem pelo CONSEA, de forma que as pessoas conseguem fazer a reprodução do que pode e do que não pode. E dessa forma, os animais são tratados da maneira mais humana possível, ou seja, no sentido assim, de ter uma morte, já que eles estão servindo a ciência, de como ter uma morte que não cause sofrimento para o animal. Né? Outra coisa que é bastante importante salientar é que depois da lei as pessoas elas começaram a ter uma cultura porque as comissões de ética no uso de animais elas têm feito essa argumentação com os pesquisadores no sentido de diminuir muito o número de animais. Uma das primeiras questões que surgiu com relação à experimentação animal foi um conceito que foi trazido por dois biólogos, um zoologista e um farmacologista, se eu não me engano, que falavam dos 3 R's, que é reduzir, substituir. Quando eu não consigo substituir o modelo animal, eu tenho sim que reduzir o número de animais. E se eu não conseguir reduzir, ou se eu precisar usar um número X de animais, eu tenho que dar condições daquele animal ser tratado com dignidade. Então, toda a experimentação animal está pautada nesses 3 R's, que é o replacement, a substituição, o refinamento, caso eu não possa substituir, e se eu não puder substituir, reduzir o maior número de animais possível. Isso tem sido feito, os comitês têm fiscalizado a ação dos pesquisadores em laboratório. Sim, na verdade, assim, os comitês eles têm um papel normativo no sentido de aprovar os protocolos. Esses protocolos chegam para a gente, sob a visão da lei, da legislação, daquilo que a lei diz para nós, porque antes da lei existiam alguns preceitos de ética, né, que a princípio foram propostos pela Sociedade Brasileira do Controle de Experimentação Animal, né? E que hoje, na verdade, esses preceitos ainda eles existem, mas hoje a gente tem lei, a gente tem resoluções que têm força de lei. A partir da experiência também com outras pesquisas. Né, exatamente, exatamente. Então, assim, essa legislação ela veio atender e veio, inclusive, dar respaldo para o pesquisador. Tem muita gente que não trabalhava direitinho? Tem, mas essas pessoas tiveram que se educar. Porque agora a gente tem em cada unidade onde existe experimentação uma CEUA. Essa CEUA ela tem um papel legal de aprovar os protocolos e até de verificar se esses protocolos estão sendo feitos conforme eles foram descritos. Olhando, inclusive, as condições de armazenamento dos animais, se esses animais estão sendo tratados na forma da lei e, inclusive, em alguns momentos até é papel da CEUA, pelo menos uma vez por ano, né, as CEUAs fazerem não é uma fiscalização, e sim uma visita técnica aos biotérios para ver como é que eles estão, se as condições de instalação física estão
pertinentes, se os animais estão num ambiente onde eles estão sendo tratados da melhor forma possível, se eles estão recebendo alimentação, água, né? Então todos esses aspectos eles são verificados e cabe à CEUA, né? A CEUA ela tem um papel institucional, mas ela tem um papel legal, né? Isso é muito importante, porque a CEUA, apesar dela ser da instituição, ela é subordinada ao CONSEA, que é o Conselho Nacional de Experimentação Animal, né? De Controle de Experimentação Animal. Então, de uma forma ou de outra, a gente tem um respaldo tanto da instituição quanto da legislação através do CONSEA. E isso demonstra que é possível, então, exercitar ética em meio a toda a preocupação metodológica, científica das nossas pesquisas com animais. Com certeza. E essa é uma preocupação dos nossos pesquisadores, sempre houve essa preocupação, tanto que a Unesp, né, foi a primeira universidade que se conhece no Brasil a ter um comitê de ética, mesmo antes de ser obrigatório existir um comitê de ética. O primeiro comitê de ética institucionalizado no Brasil é da Unesp de Botucatu. Então, a gente tem essa história que a gente já tinha essa preocupação, a gente sempre teve essa preocupação, mas agora ela foi institucionalizada na forma de lei e cada unidade, então, tem a sua CEUA. E também tem um comitê de ética em pesquisa com seres humanos e um pouco sobre o trabalho desse comitê a gente conhece daqui a pouco no próximo bloco. Okay. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com Diálogos e aqui no estúdio nós recebemos o professor Wellison Scarano da Unesp em Botucatu e presidente do Comitê de Ética da Unesp. E para falar um pouco sobre as pesquisas envolvendo seres humanos, nós vamos ouvir no quadro Ponto de Contato de hoje o professor Adriano Mondini da Unesp em Araraquara. O sistema CEP-CONEP, ele vem para proteger o direito dos participantes da pesquisa. Então, simplesmente ele não vai ser espetado, ele não vai ser virado de ponta cabeça se isso aí não tiver nenhum tipo de benefício para ele. Direto para ele e benefício para a ciência. Então, é algo que a gente precisa, a gente não pode deixar de olhar. Né? A gente tem que olhar e tem que proteger, porque geralmente as pessoas que participam desses ensaios clínicos são pessoas que, infelizmente, elas não têm muito acesso à saúde. Né? São populações mais vulneráveis. E pensando justamente, eu trabalho com população vulnerável. Né? Eu trabalho com dengue, com zika, com chikungunya, e é muito interessante esse contraponto. Né? A gente tem muito mais dificuldade de entrar numa casa com nível socioeconômico melhor do que numa casa com nível socioeconômico mais baixo. E isso abre as portas para a pesquisa. Só que, ao mesmo tempo, é um pouco ruim você entrar na casa da pessoa, você fazer coleta. Eu tenho noção disso. A gente sabe que é pelo bem da ciência e a gente trabalha muito com o bem-estar do paciente. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. É um cuidado que a gente tem que garantir para essas pessoas. Né? E muitas vezes, assim, olha só, a gente recebe umas justificativas assim, é um simples questionário. Né? Um simples questionário, uma simples entrevista, mas essa simples entrevista, ela pode levar a perguntas que deixam o entrevistado um pouco desconfortável, que entra numa seara que o entrevistado ele não quer tocar, ele não quer falar. E isso tem que ser protegido. A pessoa tem que estar ciente de que, a partir do momento que ela começa a participar daquela pesquisa, ela está resguardada por um comitê. E esse comitê vai correr atrás dos pesquisadores, não correr atrás, né, mas simplesmente vai estar lá para resguardar o bem-estar desse participante. Então, esse processo de submissão do trabalho, que para muitos pesquisadores é alguma coisa que é meramente cartorial, eu tenho que submeter para o comitê de ética. Né? E não deveria ser desse jeito, deveria ser alguma coisa mais natural, alguma coisa mais importante do ponto de vista científico, né? E do bem-estar do paciente. O que você tem que lembrar, antes de mais nada? Que você
não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Essa é a lei básica para quem vai submeter, né? Então tem algumas questões que o pesquisador ele deve saber, ele deve se orientar antes de mandar um projeto de pesquisa. A Plataforma Brasil traz isso. Professor, nós ouvimos o professor Adriano comentar um pouco sobre as pesquisas envolvendo os seres humanos, as preocupações éticas que nós temos que ter, mas quem faz a pesquisa é um ser humano também. Então, quais são as preocupações, além dessas questões éticas envolvendo os seres humanos e animais que nós comentamos nos últimos blocos, né? Quais são as preocupações para ser um bom pesquisador e ser ético e ser íntegro na sua pesquisa? Na verdade, uma grande preocupação, não só no Brasil, como no mundo inteiro, é a integridade em pesquisa. Por quê? Porque nós sabemos que com o advento da informática, da tecnologia, ficou muito fácil a gente ter acesso aos dados de outras pessoas, né? E dessa forma, muitas pessoas que são, né, de certa forma mal intencionadas, ou até mesmo por ignorância, elas acabam usando a propriedade intelectual de outra pessoa em seu benefício. A gente tem várias histórias aí na ciência e de épocas em que a gente não tinha essa tecnologia e algumas pessoas que enviavam o mesmo trabalho para 1, 2, 3, 4, 5 revistas, o mesmo trabalho. E como a gente não tinha essa comunicação virtual, as pessoas, às vezes ele tinha o mesmo trabalho publicado em 3 revistas. Isso não é de hoje. Então existe uma preocupação em termos mundiais de se manter a integridade na pesquisa, né? E como você bem disse, é um outro ser humano que está ali atrás, né? E como um ser humano, ele pode ou não usar de má fé quando ele está fazendo uma pesquisa, né? E dessa forma, tem se criado elementos para se diagnosticar, para se detectar essas más condutas em pesquisa. Existem alguns programas, alguns softwares que alguns periódicos internacionais têm utilizado, onde eles pegam o artigo que você encaminha, e aí eu estou falando no caso de um artigo científico, em inglês, por exemplo, e eles jogam no programa e esse programa consegue detectar quantas palavras podem ter sido copiadas de um outro texto, que já existe. Inclusive do mesmo autor. Inclusive do mesmo autor. Então, quando o indivíduo copia de si próprio ou de um outro trabalho, a gente chama isso de autoplágio, né? Mas as pessoas, e já aconteceu casos no Brasil, onde algumas pessoas até perderam o título porque copiaram uma grande parte da tese de outra pessoa na sua tese, e isso, às vezes até por não saber que, de repente, ela tinha que citar a pessoa, ou citou de forma errônea, e aí ficou um texto que não era dela, mas ficou como sendo dela, né? E dessa forma, essa preocupação tem levado aos periódicos científicos internacionais, e até mesmo nas universidades, em alguns programas de pós-graduação, a gente usar essas ferramentas de plágio, né? Eu costumo dizer que a tecnologia veio para ajudar as pessoas, mas da mesma forma como as pessoas usam a tecnologia em seu favor, a favor do desenvolvimento, elas também podem usar de uma forma não muito correta. E algumas pessoas lançam mão disso para criar dados. Hoje em dia a gente tem várias formas de você maquiar resultado utilizando programas como Photoshop, por exemplo, onde você pega o dado de outra pessoa, você mexe numa banda em determinado gráfico e usa aquilo lá, é claro que de má fé, para criar um determinado... Para dar um caráter de novidade que não existe. Que não existe. Então, cada vez mais tem se criado ferramentas para diminuir isso. E o mais importante desse aspecto todo é a cultura, é cultural. Então, assim, as pessoas, a gente vive num meio científico que é carregado de produtivismo. E por conta desse produtivismo, algumas pessoas se veem, né, obrigadas a produzir o tempo todo. E nessa obrigação de produzir o tempo todo, algumas pessoas usam de má fé para que, ninguém está vendo, eu vou pegar um pouquinho dali, vou construir alguma coisa. E, na verdade, isso qualquer um sabe, qualquer criança que você perguntar, você pode pegar alguma coisa de alguém? Não, não posso. Então, assim,
está se criando mecanismos para diagnosticar isso. Então tem tido uma maior atenção Sim. por parte dos pesquisadores e dos próprios comitês para fazer esse tipo de sensibilização. E eu acho que um alerta importante é dizer, inclusive, para as pessoas que, em alguns aspectos, as pessoas acham que quando você publica um artigo e você transfere os direitos autorais para uma revista, aqueles dados não são só mais seus, são da revista. Então, até utilizar dados que você já publicou, ou dados, ou uma descrição de um método que você já fez. É claro que você vai descrever um método, o método é sempre igual se você está usando o mesmo método. Mas assim, mas você tem criar a cultura de citar, entendeu? Se citar também, né, professor? Que não é errôneo isso. Não é, a autocitação, ela é errônea quando você tem na verdade, ela não é errada, mas assim, ela acaba... algumas pessoas se autocitam para aumentar o número de citações dos seus trabalhos. Mas, nesse sentido, principalmente pra metodológico... Para retomar uma pesquisa já realizada. Principalmente metodológico, é importante que as pessoas, sempre que descreverem uma metodologia que já foi descrita por ela ou por outra pessoa, citar o autor, né? Para não criar aquela característica de que você está ou plagiando alguém ou que está se autoplagiando, né? Professor, essa temática ela é muito instigante. Sim. Né? Mas eu gostaria de agradecer a sua participação e convidar você e outros representantes do Comitê de Ética da Unesp para participar aqui desse debate, a fim de que a gente possa garantir cada vez mais dentro da nossa universidade e provocar também isso em outras universidades, para que a gente tenha essa cultura em prol da ética e da integridade nas nossas pesquisas. Ok, eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição, tanto através desse grupo que hoje está articulado na reitoria, do qual eu sou presidente hoje, como qualquer comitê de ética que está funcionando está à disposição sempre dos pesquisadores, dos alunos e de quem quiser saber um pouquinho mais sobre ética e integridade em pesquisa. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e saber um pouco mais sobre ética e integridade nas pesquisas científicas, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima. Bye.